diferenciação sexual existem no cromossomo Y. Beleza? Então, se no cariótipo do zigoto formado existe o cromossomo Y, na 7ª semana de gestação, esse embrião se torna de sexo masculino pela diferenciação sexual. Todos os embriões iniciam o desenvolvimento embrionário para ser fêmea. 7ª semana de gestação, se existir o cromossomo Y, o gene da diferenciação sexual é ativado, tá certo? E aí, tá, o gene SRY, e aí você tem a diferenciação sexual. Belezinha? Show de bola? Muito bem, então vamos lá. Início do desenvolvimento embrionário é a segmentação, processo também chamado de clivagem. Clivagem e segmentação, tá? É a mesma coisa, é a divisão mitótica do zigoto, que começa a ocorrer após a anfimixia. Lembra da questão da anfimixia? Anfimixia está aqui, ó. Você tem aqui o ovócito, os espermatozoides atravessam a corona radiata, tudo isso nós já vimos, atravessa a zona pelúcida, é isso aí, ó. Aqui eu tenho o pronúcleo feminino, aqui na cabeça do espermatozoide está o pronúcleo masculino, esse pronúcleo masculino é ejetado dentro do ovócito, e aí eu tenho a fertilização desse ovócito, né? Ok? E, consequentemente, eu passo a ter aí um zigoto. Esse processo de fusão do pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino chama-se anfimixia. A partir do momento que ocorre a anfimixia, eu deixo de ter o óvulo e passo a ter o zigoto. Só para relembrar, isso aí nós já vimos no estudo de fecundação e fertilização. Tá? Agora, a coisa extremamente importante quando a gente fala de segmentação ou clivagem é que essa segmentação ou clivagem ela depende da quantidade de vitelo que existe no ovo. Lembra que quando a gente falou de gametogênese, aquela aula bem anterior que a gente fez de gametogênese, na formação do óvulo, entendido? Tá? Você vê que na fase de maturação, a célula ela incorpora grande quantidade de vitelo, porque quando divide, uma das células, que são os glóbulos polares, cedem os seus citoplasmas para a célula funcional, que será o ovócito e o óvulo. Então, eles aumentam muito de tamanho, entendido? E essa quantidade de vitelo, ela varia entre grupos animais diferentes. Pronto. Essa quantidade de vitelo ou de material nutritivo existente no ovo, ela interfere diretamente no processo de segmentação, no processo de clivagem do ovo, tornando a segmentação ou a clivagem mais fácil ou mais difícil. Então, sempre que a gente fala em segmentação, é importante a gente ver, existe uma classificação aí quanto a essa quantidade de vitelo, tá? Que são os tipos de ovos. Então, a gente começa o estudo falando sobre os tipos de ovos. Esses ovos que nós estamos nos referindo aqui é a célula fecundada, o zigoto ou ovo. Não é isso mesmo? Então, por isso que a gente fala tipos de ovos. Os tipos de ovos são, o primeiro tipo é o oligolécito. Lécito vem de vitelo e oligo vem de pouco. Em biologia, o que significa o termo oligo? Significa pouco. Então, um ovo oligolécito, ele caracteriza-se por apresentar pouca quantidade de vitelo, pouca quantidade de material nutritivo. Esse material nutritivo, está aqui o aspecto do ovo oligolécito. Essas bolinhas amarelinhas que você está vendo aqui dentro é o vitelo. O vitelo se distribui homogeneamente por todo o citoplasma da célula. Está vendo aí, ó, que a distribuição é homogênea? Mas a quantidade de vitelo ela é pequena, não é uma quantidade grande. Você observa os grãos de vitelo aqui,
tá? Bem definidozinho. Então, isso aí é o chamado ovo oligolécito. Pouca quantidade de vitelo, e esse vitelo é distribuído homogeneamente por todo o citoplasma celular. E o núcleo da célula, ele é central. Percebeu que o núcleo aqui é central? Belezinha? Pronto. Esse tipo de ovo é apresentado por quem? É o ovo dos mamíferos. O nosso ovo, ele é assim. Billy Paul, por que a quantidade de vitelo é pequena, ela é menor? Muito simples. O nosso embrião, ele se alimenta a partir da mãe. Tá? Nós somos placentários. Nós temos uma estrutura, que é uma estrutura clássica de mamífero, chamado de placenta. Ok? Então, o embrião humano, ele se desenvolve se nutrindo a partir da mãe. É diferente dos animais ovíparos. Os animais ovíparos, eles se definem por terem ovos com grande quantidade de vitelo, ovos megalécitos, grande quantidade de vitelo. Por quê? O embrião, durante todo o seu desenvolvimento, ele vai se nutrir a partir de um ovo que tem quantidade de vitelo definida. O embrião não sai de dentro do ovo para comer fora, do ovo de galinha. Ele vai estar sempre dentro do ovo. Então, a quantidade de vitelo que tem que ter nesse ovo aí é enorme. Tá certo? Mas vamos lá. Voltando para o ovo oligolécito. Pouca quantidade de vitelo. É o ovo dos mamíferos, de um modo geral. Muito bem. Questão de prova sobre ovo. Os caras gostam muito de colocar esse tipo de questão sobre o ovo. Tá? O ovo dos mamíferos é oligolécito, mas tem duas exceções. É o ornitorrinco e o equidna. E os equinodermos. Quem são os equinodermos? Estrela do mar, pepino do mar, ouriço do mar, bolacha do mar, são equinodermos. Esses indivíduos não têm ovo do tipo oligolécito. E cai muita coisa sobre ornitorrinco e equidna, que são mamíferos. Só que esses indivíduos aqui, eles são os mamíferos aplacentários. O que quer dizer o termo a? É negação. Esses indivíduos aí não têm placenta, não desenvolvem placenta, embora sejam mamíferos. Billy Paul, por que não tem placenta? Porque esses caras são ovíparos, eles botam ovo, entendeu? Ornitorrinco e equidna são os bichos esquisitos da evolução. Por que esquisitos da evolução? Olha eles aqui, ó. Tá? A equidna, tá? Aliás, o ornitorrinco é esse cara aqui, ó. Tá? É o pato que mama. Como assim pato que mama? Olha o bico dele aqui, ó. Ele tem um bico de pato, entendido? Ele tem cauda de castor. Esse cara tem pelo e tem escama de peixe. Esse cara tem membranas interdigitais, tá? Que é uma coisa de ave aquática. O macho tem veneno de cobra na pata traseira, um esporão venenoso. Então, esse cara aqui é mamífero, ele mama, e esse cara bota ovo. Entendido? Certo ou não? Então, ele é um bicho que é classificado como mamífero por convenção, mas ele se enquadra em qualquer classe. Se você quiser colocar ele como peixe, coloca. Se quiser colocar como réptil, anfíbio, coloca. Então, ficou como mamífero esse cara aí. Por quê? Porque mama. Agora, não tem placenta. Por que não tem placenta? É mamífero aplacentário. Por quê? Porque bota ovo. É ovíparo, esse animal aí. A mesma coisa é o equidna, que mais parece um porco-espinho. Esse cara aqui, ó. Tá? Equidna ou equidna, né? Alguns chamam de equidna, não sei bem o que é. Meu português também não é muito legal, tá? Mas são esses caras aqui. Então, esses dois caras aqui são os caras, ó. Como eles botam ovo, eles precisam de quantidade muito grande de vitelo. Então, eles são mamíferos que não apresentam ovo do tipo oligolécito. Eles são mamíferos que têm ovo megalécito. Por quê? Porque são ovíparos. Ornitorrinco e equidna. E os equinodermos entram aí também. O outro ovo é um ovo que tem uma quantidade maior de vitelo em relação ao oligolécito, entendido? Mas não é uma quantidade tão grande. Então, ele é um ovo mediano. Por isso que é chamado de mesolécito.
também chamado de telolécito incompleto. Ovo telolécito incompleto ou besolécito, entendido? São ovos que têm média quantidade de vitelo. E aí é o seguinte, devido à maior quantidade de vitelo que ele tem num dos polos celulares, tá? Essa quantidade de vitelo pressiona o núcleo da célula, que fica localizado numa região periférica, a região onde tem uma menor quantidade de vitelo. Essa região é chamada de polo animal. O outro polo, onde o núcleo não está, onde tem uma maior concentração de vitelo, chama-se polo vegetativo. Entendido? Então, os ovos mesolécitos ou telolécitos incompletos têm média quantidade de vitelo e a célula, tá, apresenta núcleo periférico. Essa região do núcleo está é a região do polo animal. A região onde tem a maior concentração de vitelo, polo vegetativo. Ok? Esse ovo aí é o ovo de quem? É o ovo dos peixes e dos anfíbios. Peixes e anfíbios, eles são ovolíparos. O que quer dizer? Eles eliminam os gametas na água. E os gametas se fecundam em meio aquoso. Tá? O que forma um ovozinho aí, e esse ovo, ele forma uma larva. Essa larva, então, ela se alimenta normalmente no ambiente onde ela está até se transformar. Tá? A larva dos peixes chama-se alevino, a larva dos anfíbios chama-se girino. Então, essas formas larvárias, elas se alimentam em meio aquoso, e aí, quando metamorfoseiam para o indivíduo adulto. Então, esses ovos aqui têm média quantidade de vitelo. Aí chegamos aos animais ovíparos que põem ovo. Tem ovo megalécito, mega, grande quantidade de vitelo. São chamados de ovos telolécitos completos. Esses ovos aí. Beleza? Tem muito vitelo no seu interior, muito vitelo. Ok? Continua a célula apresentando polo animal, que é onde está o núcleo, e o polo vegetativo com uma concentração enorme de vitelo. Ocorrência répteis e aves, entendido? E quem mais? Os mamíferos aplacentários, ornitorrinco e equidna, ou equidna. Pronto, esses caras aí, tá? É quem fazem parte desse grupo aí. E o último tipo de ovo é o ovo chamado de centrolécito. O centrolécito também tem muito vitelo, tá? Localizado no centro do zigoto, em volta do núcleo. O núcleo é central, ok? E o vitelo fica em volta. A região periférica do citoplasma não tem vitelo, é o ovo chamado centrolécito. Esse ovo é comum em artrópodos, tá? Como exemplo de artrópodo aqui, insetos, aracnídeos, crustáceos, então apresenta esse tipo de ovo aqui, que é o ovo chamado de centrolécito. Beleza? Então, os ovos, eles são classificados mediante a quantidade de vitelo localizada. Ó, o mapa aqui, o nosso biomap, como eu costumo chamar, ele está na sequência. Percebeu que ele está na sequência? Ó? Olha lá. Oligolécito, pouca quantidade de vitelo, é o ovo dos mamíferos. Mesolécito, média quantidade de vitelo, aí segue a sequência evolutiva. Ó. Peixes e anfíbios. Depois de anfíbio vem quem? Répteis e aves, que são ovos o quê? Megalécito. Tá? Porque o embrião se desenvolve dentro do ovo. Então precisa de muito vitelo para que ele se mantenha no seu desenvolvimento completo. Porque se o vitelo esgotar antes do desenvolvimento completo desse embrião, ele morre. Então precisa de muito vitelo no ovo. E os artrópodos, que têm ovo do tipo centrolécito. Belezinha? Show de bola? Muito bem. Continuando aí, tá? A segmentação, a gente viu que ela depende da quantidade de vitelo. Depende da quantidade de vitelo. Quanto maior a quantidade de vitelo, mais difícil será a segmentação do ovo. Quanto menos vitelo,
mais fácil será a segmentação ou clivagem do ovo. Billy Paul, não entendi. Vamos entender. Vamos usar a imaginação. Albert Einstein disse que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Eu estou de acordo com ele. Então, use a sua imaginação aí. A sua imaginação é o seguinte, vamos imaginar que você chegou em casa, final da tarde, entendido? E você está morto de fome. Você sentou-se na sala de jantar da sua casa e perguntou, mãe, tem comida aí? Aí sua mãe disse, estou terminando de preparar. Você pode esperar um pouco? Aí você disse, claro, mãe. Aí você sentou-se na mesa e ficou esperando a comida. A sua mãe concluía a comida. Para passar o tempo, você não tinha nada para fazer. O que é que você fez? Você enfiou a mão no bolso e tirou de dentro uma moeda de R$1 e colocou em cima da mesa. Vai imaginando a cena aí, tá certo? Está imaginando isso? Você, sentado na mesa de jantar, pegou uma moeda de R$1 e botou em cima da mesa. Aí você sabe o que é um peteleco, não sabe aquele negócio que a gente dá na orelha das pessoas assim, ó? Pá, eu levei muito isso quando era pequeno. Doía pra caramba, pronto. Então, lá na minha terra a gente chama isso de peteleco. Eu não sei se o nome mudou, se é a mesma coisa hoje, mas é isso aí. Aí você botou a moeda em cima da mesa e ficou brincando com a moeda. O que é que você fez? Deu um peteleco na moeda assim, pá! A moeda saiu voando por cima da mesa e caiu no chão da cozinha. Você levantou, foi lá no chão da cozinha, pegou, você está passando o tempo, né, enquanto a comida chega. Pegou a moeda, trouxe de volta, sentou na mesa, colocou a moeda em cima da mesa e deu outro peteleco nela. Pá! O que é que aconteceu? Ela voou de cima da mesa e caiu no chão da cozinha. Você levantou, foi buscar a moeda, trouxe, sentou, botou em cima da mesa e deu outro peteleco nela. Putuf! Ela voou. Entendeu já, né? Entendi, Billy Paul. E daí? Muito bem. Aí você pensou assim, rapaz, deixa eu ver uma coisa aqui. Aí você pediu à sua mãe uma lata de óleo de comida. Aí ela pegou a lata de óleo de comida e lhe deu. Você derrama o óleo de comida sobre a mesa. Pode ser azeite também, não tem problema. Derramou a lata de óleo de comida em cima da mesa. Certo? Encheu a superfície da mesa de óleo de comida. Pegou a moeda agora, colocou na ponta da mesa, no mesmo local de antes, e deu um peteleco na moeda, com a mesma força que você vinha dando. A moeda foi, voou por cima da mesa, bateu na massa de óleo, caiu no chão da cozinha, não caiu. Entendeu? O óleo denso reteve a moeda. E a moeda parou na camada de óleo. Entendeu aí? Você pegou a moeda, botou no mesmo lugar, outro peteleco, quando chegava na camada de óleo, ela se deslocava um pouco por dentro da massa de óleo e parava, porque o óleo oferecia resistência. Pronto. Foi a melhor forma que eu encontrei de explicar esse negócio. Tá? Resultado. Quando as células se dividem no zigoto para formar um embrião, o primeiro estágio de desenvolvimento é a mórula. Essas células precisam se deslocar à medida que elas vão se dividindo e assumindo um arranjo semelhante a uma amora. Por isso que é chamado de mórula. Só que essas células, quanto maior for a quantidade de vitelo, mais difícil é o deslocamento dessas células na formação da mórula. Quanto menor for, mais fácil é dividir e movimentar as células na formação da mórula. Então, por isso que a segmentação do ovo, entendido, depende da quantidade de vitelo. Eu tenho 4 tipos de ovos, 4 subtipos de segmentação. Como assim? O primeiro modelo de segmentação é a segmentação chamada de holoblástica ou total. Billy Paul, o que é a segmentação holoblástica ou total? Na segmentação holoblástica ou total, o ovo se segmenta completamente. Eu tenho distribuição igualitária dos blastômeros por toda a estrutura do embrião. Billy Paul, o que são os blastômeros? São as células que surgem a partir da divisão mitótica do zigoto. São também chamadas de células tronco embrionária. Entendido? Então, olha só, eu tenho uma célula aqui, que é um zigoto, isso aqui é um embrião de uma célula,
ele sofre a primeira clivagem, a primeira segmentação. Origina duas células completamente formadas e separadas. Pronto. Essas duas células se dividem em 4 células na segunda clivagem. Na terceira clivagem serão 8. Na quarta clivagem, 16. Na quinta, 32 células. Na sexta, 64. E assim vai, clivagem após clivagem. Só que as células se dividem completamente e se separam completamente. Isso é facilitado por quê? Porque tem pouca quantidade de vitelo. Mas eu tenho uma outra segmentação, que é a chamada segmentação meroblástica ou parcial. Distribuição diferencial dos blastômeros por toda a estrutura do embrião. Olha lá, eu tenho uma célula aqui, ó, que sofre a primeira clivagem, formando duas células. Perceba que as duas células ficam na superfície do ovo. Duas células na segunda clivagem são 4 que permanecem na superfície do ovo. Por quê? Porque a célula ela não se segmentou completamente, como aconteceu aqui na segmentação holoblástica, que a célula se segmentou completamente. Uma formou duas formou 4 células separadas, 8 células separadas. Aqui não, as células se mantêm tudo juntas no próprio ovo. Então, é segmentação meroblástica ou parcial. Por quê? Porque a quantidade de vitelo nessas células aqui é muito maior do que a quantidade de vitelo nessas células que se formam aqui. Belezinha? Show de bola? Entendido? Legal? Muito bem. Essa segmentação aí, ela pode ser de 2 tipos. A holoblástica pode ser igual, tá? Blastômeros de tamanhos iguais. Então, eu tenho 4 células, 8 células. Entendido? Sempre as células na segmentação holoblástica igual, entendido? Elas têm o mesmo tamanho. Ou seja, os blastômeros, que são as células que se originam da divisão do zigoto, esses blastômeros são de mesmo tamanho. Mas eu posso ter uma outra situação que é a célula holoblástica desigual. Os blastômeros são de tamanhos diferentes. Eu botei hashtag aqui, mas não é hashtag, é diferente. São de diferentes tamanhos. Aí eu tenho 4 células, terceira clivagem aqui, 8 células, entendido? Só que você observa no arranjo da mórula, isso aqui é o cacho de células chamado de mórula. Você tem células menores e células maiores. As células menores são chamadas de micrômeros. As células maiores são chamadas de macrômeros. Então, na segmentação holoblástica ou total, a segmentação do ovo ela ocorre completamente. A clivagem do ovo ocorre completamente, formando células que se mantêm completamente separadas umas das outras. Entendido? Podendo ser de 2 formas, igual ou desigual. Igual, tá? Quando forma células, blastômeros, todos de mesmo tamanho. Desigual, quando forma células, blastômeros de tamanhos diferentes. Os blastômeros menores são os micrômeros, os blastômeros maiores são os macrômeros. Entendido? Certinho? Alguma pergunta rolando por aí? Nenhuma? Então podemos prosseguir. A meroblástica ou parcial também pode ser de 2 maneiras. Quais são as 2 maneiras? Ela pode ser discoidal. Por que discoidal? Forma-se o chamado disco germinativo, que é exatamente isso que você observa no desenho esquemático aqui. Então você tem aqui, ó, primeira clivagem 2 células, tá? Segunda clivagem 4, terceira clivagem 8, 16 e tal, e forma essa estrutura aqui que é chamada de disco de células embrionárias ou disco germinativo. Então chama-se segmentação meroblástica ou parcial do tipo discoidal. E o outro tipo é o tipo que? Superficial. Os blastômeros vão para a superfície do ovo. Olha lá, a célula vai segmentando, ó.
origina as diversas células. Essas células, num determinado momento, elas migram do centro para a periferia do ovo, daí, ó, formando isso aqui. Pronto, então nesse caso aí, eu tenho uma segmentação meroblástica do tipo superficial. E isso depende da quantidade de vitelo. Por quê? A holoblástica igual acontece em ovos oligolécitos. A desigual ocorre em óvulos mesolécitos, a meroblástica discoidal em ovos megalécitos e a superficial em ovos centrolécitos. Perceba que eu coloquei aqui tudo na sequenciazinha bem bonitinho. Percebeu que está na sequência? Ó? Oligolécito, mesolécito, megalécito, centrolécito. Para ficar bem didáticozinho para você entender a situação. Certinho? Pronto. Então, tipos de ovos e o processo de segmentação desses ovos. Resumindo, né? Ainda tem um resumo aqui para você. Como é que é o resumo? O resumo é assim. Olha lá. Pronto. Ovos oligolécitos têm pouco vitelo. Ocorrência: mamíferos, exceção ornitorrinco e equidna e equinodermos. Segmentação de ovos oligolécitos é do tipo holoblástica igual. Ok? Os blastômeros são de mesmo tamanho. Pronto. Billy Paul, eu quero esquecer tudo que você falou aí na primeira e no segundo biomap. E o que é que eu devo guardar dessas informações? É isso aqui. Você lembrando disso aqui, show de bola, você já está apto a resolver as questões sobre tipos de ovos e segmentação, qualquer questão que venha a cair. Ovo oligolécito, pouco vitelo, ocorre em quem? Mamífero, exceção ornitorrinco e equidna e equinodermo, que são ovíparos, a segmentação é do tipo holoblástica igual. Próximo, ovo mesolécito. Média quantidade de vitelo, ocorrência peixes e anfíbios, com a segmentação que eles executam, o tipo holoblástica desigual. Forma micrômeros e forma macrômeros. Próximo ovo, os megalestos. Grande quantidade de vitelo, muito vitelo, ocorrência répteis e aves, segmentação meroblástica do tipo discoidal. Forma o disco germinativo. Não é isso? Beleza? E o último tipo de ovo é o ovo que centrolécito, muito vitelo na região central em volta do núcleo, ocorrência artrópodo, insetos e com a segmentação, segmentação meroblástica superficial. Pronto. O que é isso aqui que eu estou mostrando para você? O resumo completinho aqui dos tipos de ovos e a segmentação que envolve. Entendido? Tá a sequência aqui, oligolécitos, mesolécitos, megalécitos, centrolécitos, em relação à quantidade de vitelo, aonde eles ocorrem, ok? E o tipo de segmentação que cada ovo executa mediante a quantidade de vitelo do ovo. Ovos com menos quantidade de vitelo fazem segmentação holoblástica. Ovos com muita quantidade de vitelo fazem segmentação do tipo meroblástica. Não é isso? Não é legal? O oligolécito, holoblástica é igual, o mesolécito tem uma quantidade de vitelo maior, dificulta um pouco a segmentação, então vai ser desigual. Entendido? As células maiores surgem exatamente nas regiões onde tem mais vitelo. E a meroblástica para o megalécito discoidal, para o centrolécito superficial. Pronto, é isso aí. Certo? São essas as informações clássicas a respeito desses processos aí. Beleza? Pronto, com isso a gente termina essa primeira fase do processo. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto, fechei. Muito bem. Deixa eu pegar a outra tela agora. Só um minuto. Vamos para a outra tela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Pronto, é isso aqui. Segmentação e organogênese. Beleza.
Vamos para outro ponto-chave do processo de estudo de embriologia. Deixa eu compartilhar isso aqui. Ok. Pronto, tá aí. Beleza. Pronto, olha lá. Segmentação e organogênese. Muito bem. Vimos os tipos de ovos, tá? Vimos a segmentação, como funciona, e agora vamos para o processo de segmentação e organogênese. Vamos lá. A segmentação, ela envolve fases. São as fases de desenvolvimento embrionário. A maioria das questões de prova, elas caem falando sobre isso aqui. Então, vamos lá. O primeiro estágio de desenvolvimento embrionário é o estágio de mórula. O que é que acontece no estágio de mórula? No estágio de mórula, eu tenho a formação de um maciço de células. O zigoto entra em divisão. Primeira clivagem, 2 blastômeros. Segunda clivagem, 4 blastômeros. Terceira clivagem, 8 blastômeros e assim sucessivamente. Daqui a pouco, essa estrutura será milhares e milhares e milhares de blastômeros, todos agrupados formando uma amora. Essa amora chama-se o quê? Mórula, que é o quê? Um maciço celular. Entendeu? É todo formado de células e preenchido totalmente por dentro de células. Essa aí é a mórula. Chega um determinado ponto que essa mórula enorme, imensa, ela vai para o segundo estágio do processo, chama-se blástula. A blástula é um embrião oco. As células que preenchem a mórula por dentro, elas começam a se imprensar, indo para a periferia. Vão todas elas se agrupar na periferia, formando uma camada celular envoltória que envolve uma cavidade oca. Como é o nome desse embrião? Chama-se blástula. A blástula vai para uma terceira fase, chamada de evolui para a formação da gástrula. A gástrula, entendido? Como é que funciona? Pronto, aqui a gente tem um desenho esquemático. Esse desenho esquemático mostra exatamente como acontece esse desenvolvimento embrionário. Entendido? Ó, mórula, que é um maciço celular. Ó, tá aqui o zigoto, primeira clivagem, 2 células, segunda clivagem, 4 células, terceira clivagem, 8, centenas de clivagens depois, eu tenho essa estrutura aqui, o maciço celular. Como é o nome desse maciço celular? Mórula. A mórula evolui para o embrião chamado de blástula. A blástula acontece como? As células centrais da mórula começam a se imprensar para a periferia, formando um revestimento, né? Abre um buraco no meio da blástula, ok? E aí eu tenho um tecido. Isso aqui é uma organização celular tecidual. Como é o nome desse tecido? Chama-se ectoderme. O primeiro tecido de formação do embrião, ectoderme. A ectoderme aparece quando? Aparece quando a mórula faz a blastulação, quando ela se transforma num embrião oco chamado de blástula. O tecido que reveste essa cavidade oca desse embrião chama-se ectoderme. A cavidade do embrião chama-se blastocele. Entendido? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver qual é a pergunta. Calma, professor, tá meio rápido, então vou repetir. A mórula é um maciço celular. Entendido? Beleza? Tá aqui, ó. Depois de várias segmentações, o que é que eu tenho? Eu tenho um maciço de células. As células que preenchem esse maciço, elas começam a abrir um espaço no meio, elas vão se imprensando para a periferia da estrutura. Termina se formando um tecido envoltório que envolve uma cavidade. Porque o que aconteceu aí? Esse afastamento das células do miolo central para a periferia terminou abrindo uma cavidade no centro. Essa cavidade chama-se blastocele. E o tecido envoltório chama-se ectoderme. É o primeiro
folheto embrionário. Quando é que surge o primeiro folheto embrionário, Billy Paul? Exatamente quando a mórula se transforma numa blástula. Ok? Beleza? Aí eu tenho, como é o nome da cavidade? Blastocele. Como é o nome do tecido envoltório? Primeiro folheto embrionário. Como é o nome desse folheto embrionário? Ectoderme. Agora vamos para cá. Pronto. Tá certo? Muito bem. Aquela blástula que nós vimos na tela anterior, entendido? É uma blástula que ela ocorre na maioria dos animais. Entendido? A nossa blástula, ou a blástula da maioria dos mamíferos, ela é assim. Aqui nós temos a mórula, ok? Está aqui, ó, o maciço celular, que é a mórula. Essa mórula ainda está envolvida por essa camada verde água aqui. Ó. Que camada é essa? Isso aqui é a zona pelúcida do óvulo. Lembra que o óvulo tem uma zona pelúcida formada de glicoproteínas, ZP1, ZP2, ZP3. Então, inicialmente, essa mórula, tá, ela está envolvida pela zona pelúcida. Aqui, ok? Zona pelúcida. Resultado, essa mórula faz o processo de blastulação. Entendido? Certinho ou não? No processo de blastulação surge a cavidade, que é a cavidade blastocística chamada de blastocele. Tá? Sendo que a blástula, no nosso caso, ela é chamada de blastocisto e é dois blastocistos, o blastocisto inicial e o blastocisto tardio ou final. Qual a diferença entre eles? O blastocisto inicial evolui para o blastocisto tardio. E o que é isso? É apenas a desintegração completa da zona pelúcida. Ok? Certinho? Belezinha? Deixa eu ver aqui qual é a pergunta. Sim, entendido? A nossa blástula, ela é desse jeito aqui. Dessa forma aqui. Tá certo? Aí, olha só que olhando dentro da blástula, a gente não vai ter um tecido celular revestindo a cavidade blastocística. A gente vai ter aí metade da blástula contendo a cavidade blastocística e metade da blástula com um preenchimento celular. Tá vendo que tem um preenchimento celular aqui? Pronto, exatamente isso aí. Tá certo? O que acontece aí? Ó, depois de formada essa estrutura, a zona pelúcida desaparece completamente e eu vou ter essa estrutura aqui, chama-se blastocisto. A blástula, tá? Nos nossos embriões, ela é um blastocisto. O que é o blastocisto? É uma blástula que se diferencia em duas estruturas. O tecido de revestimento externo, que é a ectoderme, que nesse caso chama-se trofoblasto, essa região aqui, ó, essa região que tem uma única camada de célula de revestimento é o trofoblasto, e o maciço celular interno, chama-se embrioblasto. O que acontece aí? A questão é o seguinte: a área do trofoblasto vai formar os anexos embrionários, que são as estruturas anexas ao embrião, que servem para manter o embrião. A área do embrioblasto, que tem o maciço celular aqui, essas células aqui vão se diferenciar para formar o embrião. Então, o nosso embrião, ele evolui do embrioblasto e os anexos embrionários evoluem do trofoblasto. Tá certo? Belezinha? Funciona assim. Deixa eu ver as perguntas que estão aqui. Repete novamente. Vou repetir novamente sem dúvida. Tá certo? Vou repetir novamente. Olha só. O que acontece então? Eu tenho a mórula. Essa mórula inicialmente ainda contém a zona pelúcida do óvulo. Tá?
essa mórula aqui ocorre o mesmo processo na blastulação. As células centrais que formam o maciço, elas migram para a periferia, formando o tecido de revestimento da blástula. Só que no nosso caso aqui, tá? Fica um agrupamento de células dentro da cavidade da blástula, que é a blastocele. Entendido? Esse maciço de células aqui chama-se embrioblasto. Esse agrupamento de células aqui que está revestindo a estrutura chama-se trofoblasto. A estrutura completa chama-se blastocisto. Inicial, quando ainda apresenta a zona pelúcida. Tardio, quando a zona pelúcida já desintegrou completamente. A área do embrioblasto evolui para a formação do embrião. A área do trofoblasto vai originar os anexos embrionários, né? Certinho? E um deles, a placenta, que é quem vai manter o embrião pela maior parte de sua vida intrauterina. Ok? Belezinha? Pronto. Então, a nossa blástula funciona assim. A fecundação, ela acontece... a área do trofoblasto não forma a ectoderme, já é a ectoderme, tá? Isso aqui, ó, isso aqui já é a ectoderme. A ectoderme é a área do trofoblasto. Entendido? Certinho? Belezinha? Já é. Aí, olha só, que eu tava... Sim, a fecundação ocorre na trompa. Aquele terço distal da trompa que fica conectado ao ovário. É isso mesmo? Quando a mulher ovula, libera então o ovócito 2 para aquela trompa lá, o espermatozoide fecunda e fertiliza o ovócito 2, não é isso? Tá formando, quando penetra, forma o óvulo, aparece o zigoto. Esse zigoto, ele vai sendo empurrado para o útero, através de movimentos peristálticos da trompa. Quando ele chega no útero, ele será implantado na parede uterina, processo chamado de nidação. Entendido? Pronto. Esse embrião, que era um embrião de uma célula, quando foi fecundado lá na trompa, à medida que ele é empurrado para o útero, a célula vai se dividindo, originando blastômeros. No nosso caso, é segmentação holoblástica igual, porque o nosso ovo é ovo oligolécito. Ele vai se dividindo, vai se dividindo. Quando ele chega no útero, 5 dias depois, que ele leva 5 dias para sair da trompa, chegar no útero, ele já está na forma de blastocisto tardio. Tá? No meio do caminho, tá? Ele vai, durante o caminho, aliás, a caminhada, ele vai saindo de mórula, indo para a blastocisto inicial, formando trofoblasto e embrioblasto, desintegra a zona pelúcida. Quando ele chega no útero, ele já está nessa forma aqui, de blastocisto tardio. Essa área aqui do trofoblasto faz a implantação. Essas células aí, elas se diferenciam para formar anexos embrionários. Quando essa área começa a se diferenciar aqui, surge uma espécie de filamentos dessa área aí, que são chamados de... a área embrionária do trofoblasto se expandindo, chama-se vilosidades coriônicas. Essas vilosidades coriônicas implantam o blastocisto no endométrio do útero e produz HCG, gonadotrofina coriônica, para manter o corpo lúteo funcionando, garantindo as taxas de progesterona. Pô, isso que tu falou agora a gente viu onde? A gente viu quando estudou ciclo menstrual na aula passada. Entendido? A gente falou sobre isso aí. Certinho? Deixa eu ver qual é a pergunta aqui. Então, o embrioblasto é a área da endoderme. Não necessariamente. O embrioblasto é endodérmico? É, mas também é mesodérmico. Dessas células aqui,
tá? Vai se desenvolver mesoderme, endoderme, tudo, que vai dar origem ao indivíduo adulto. Essas células aqui, elas se diferenciam, elas são células totipotentes, elas se diferenciam em células que irão formar 216 tipos de tecidos diferentes, que são os tecidos que formam o indivíduo adulto. Belezinha? Não é só endoderme e mesoderme, é tudo. Fala-se muito em ectoderme, mesoderme e endoderme porque desses folhetos embrionários que se originam todos os tecidos a partir deles. Mas todos os tecidos, inclusive ecto, meso e endo, originam-se dessas células do embrioblasto. Entendido? Tudo numa escala geral. Entendido isso aqui, galera? Então funciona assim, tá certo? Blastocele. Agora que eu tenho a blástula, tá? Que no nosso caso é um blastocisto, qual é a próxima etapa? A blástula, ela vai para um processo de gastrulação. Entendido? Gastrulação. Na gastrulação, o que é que acontece? Está vendo aqui o embrião gástrula? Isso aqui é um embrião na fase de gastrulação. Isso aqui é uma blástula gastrulando. Entendido? Olha só que coisa interessante. Está vendo aqui a ectoderme de revestimento? Estou. Pronto. Essa ectoderme aqui, nesse ponto aqui embaixo, ela está invaginando. Está vendo que ela está invaginando? O que é invaginar? É dobrar para dentro. Essa parte aqui da ectoderme, ela está se dobrando para dentro da cavidade que nós chamamos de blastocele. Entendido? Essa invaginação aqui, ela vai preencher todo o espaço interno aqui, ó, tá vendo? Ela vai invaginando e preenchendo todo o espaço aqui que nós chamamos de blastocele. O que acontece agora? Ó? Eu estou tendo agora 2 revestimentos no embrião, percebeu? O revestimento de fora chama-se ectoderme, e essa ectoderme se dobrou para dentro, formando o tecido de revestimento interno. Como se chama esse tecido de revestimento interno, Billy Paul? Chama-se endoderme. O que é que eu tenho aqui agora? Isso aqui é a endoderme. Entendido? Esqueci de colocar aqui, mas depois eu coloco. Endoderme aqui. Tá? É o segundo folheto embrionário. Aí agora eu tenho um embrião com o revestimento de fora e com o revestimento de dentro. Ok? A cavidade agora, ó, porque continua tendo uma cavidade. Está vendo a cavidade aqui? Continua tendo a cavidade. Só que a cavidade agora não é mais a blastocele. A cavidade agora é chamada de arquêntero. É nessa cavidade aqui que vão surgir os órgãos digestivos. Tudo de sistema digestório surge aí, a partir da endoderme. Belezinha? Só que esse embrião agora, a gástrula, ele tem outra diferença em relação à blástula. A blástula é um embrião oco, totalmente fechado. A gástrula não. É um embrião aberto. Ele tem uma abertura aqui. Como é o nome dessa abertura? Chama-se blastóporo. O que é um blastóporo, Billy Paul? É o orifício que comunica o embrião com o meio externo. Você tem 2 cavidades no seu corpo que comunicam o seu organismo com o meio externo. Chama-se porção anterior do trato digestivo, ou seja, boca, porção posterior do trato digestivo, chama-se ânus. É o buraco de entrada ou o buraco de saída. Beleza? Quando surgem essas aberturas? Surgem na gastrulação. Quando o embrião da fase de blástula sai para a fase de gástrula, o que acontece então? Ele vai formar essas aberturas. Uma se forma primeiro, a outra se forma depois. É sempre assim. Um é o primeiro, o segundo é o outro. Entendido?
Então, ó, essa primeira abertura, aqui eu estou vendo a primeira abertura. Essa primeira abertura aqui pode ser a boca, pode ser o ânus. Depende de que animal. Aí tem uma coisa interessante. Vamos lá? Olha cá, pronto. Aqui está o esquema de formação completo, para você entender. Aqui eu tenho o embrião na fase de gastrulação aqui. Aqui eu tenho o mesmo embrião na fase de gastrulação. Mas perceba que são duas gastrulações que estão ocorrendo de modo diferente. Ok? Esse tecido azul que você está vendo aqui é a ectoderme. O tecido amarelo, aqui, ó, é a endoderme, tecido de fora, tecido de dentro. E esses conglomerados celulares em vermelho é a mesoderme. Então, nessa fase aí da gastrulação, surge a mesoderme, que é o terceiro folheto embrionário. Ele se localiza entre os dois folhetos iniciais, ectoderme e endo, tá? A ectoderme é o folheto que surge primeiro, a endoderme é o folheto que surge em segundo e a mesoderme é o folheto que surge em terceiro. Então, na sequência de formação, é ecto, endo e meso. O folheto mesoderme, ele surge por último. Tá? São os três tecidos básicos que constituem o embrião. Só que você tem duas situações na formação da mesoderme. Billy Paul, o tecido mesoderme se forma a partir de quem? O tecido mesoderme se forma a partir da endoderme. A endoderme origina-se a partir da ectoderme e a mesoderme origina-se a partir da endoderme. Só que os maciços de células que formarão o tecido mesodérmico pode se originar de duas regiões. Dessa região aqui, próxima ao blastóporo, que é a abertura, ou dessa região aqui, ó, oposta ao blastóporo. Se a mesoderme surgir da região próxima ao blastóporo, então você diz que esse desenvolvimento aí é desenvolvimento esquizocélico, tá? E neste caso, o primeiro blastóporo vai dar origem à boca, o segundo vai dar origem ao ânus. Por quê? Ó? A endoderme, ó, iniciou a invaginação, ela invagina, encontra-se com a ectoderme aqui na porção superior, ok? E abre o outro buraco. Tá vendo que abriu o outro buraco? Esse buraco será o ânus. Se a boca vem primeiro, o ânus vem depois, você diz que o animal é protostômio. Ok? Beleza? Se a mesoderme originou-se da endoderme, da região da endoderme oposta ao blastóporo, o que é que vai acontecer? Olha aqui, ó. Você diz que esse desenvolvimento aí foi enterocélico e o primeiro blastóporo será o ânus. A boca vai vir depois. Você diz que o animal é deuterostômio. Entendido a questão do protostômio e deuterostômio? Billy Paul, quem são os animais protostômios? É quase todos. É melhor você guardar quem são os deuterostômios. Quem são os animais deuterostômios, Billy Paul? Equinodermos e cordados. Pronto, são esses aí os animais que são deuterostômios. O resto, protostômio. Billy Paul, a minhoca, protostômio. Billy Paul, a barata, protostômio. Billy Paul, a lombriga, protostômio. Billy Paul, um verme platelminto, uma tênia, protostômio. Entendido? Um polvo, protostômio. Uma estrela do mar, deuterostômio. Peixe, anfíbio, répteis, aves e mamíferos, deuterostômios. Tá? Eu costumo dizer que é o seguinte: os animais que surgem que evoluem pela cabeça e os animais que evoluem pela bunda.
Os animais que a cabeça vem primeiro, protostômio, que a bunda vem primeiro, deuterostômio, para ficar fácil de você lembrar. Entendido? Pronto, é isso aí. Deixa eu ver a perguntinha aqui. Deuterostômios. Deuterostômios são aqueles onde o ânus surge primeiro. A boca vem depois. Protostômios. A boca vem primeiro, o ânus vem depois. Tá certo? É assim que você classifica, né? Isso é a evolução aí dos blastóporos. Ela funciona assim. Belezinha, galera? Pronto. Então, nós temos aí os 3 estágios iniciais de desenvolvimento embrionário. Mórula, bláscula e gástrula. Mórula, maciço celular. Blástula, embrião oco fechado, revestido pela ectoderme, tendo uma cavidade oca central chamada de blastocele. E gástrula. Gástrula tem ectoderme, endoderme. Cavidade central chama-se arquêntero. No final da gástrula, surge quem? O folheto mesoderme. Entendido? Certinho? E aparece o quê? A abertura que comunica o embrião com o meio externo blastóporo. Quantos blastóporos você tem? 2. Um deles será a boca, o outro será o ânus. Beleza? Primeiro blastóporo dá origem à boca, o animal é protostômio. Primeiro blastóporo que surge dá origem ao ânus, o animal é deuterostômio. Não se preocupe com os protostômios. Guarde os deuterostômios. Quem são? Equinodermos e os vertebrados, cordados. Quem são os cordados? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. O resto dos animais todos são protostômios. Platelminto, nematelminto, anelídeo, artrópodo, molusco, todos eles serão protostômios. Entendido? Belezinha? Certinho? Muito bem. Daí para frente, o embrião formou a mórula, o embrião formou a bláscula, o embrião formou a gástrula. Daí para frente eu vou para organogênese. Organogênese. Deixa eu ver qual é a pergunta aqui. Mesoderme surge na gastrulação. Mesoderme surge na gastrulação. No final da gastrulação aparece a mesoderme. Entendido? Tá? Completa tudo na neurula. Na neurula completa tudo. Lá no finalzinho você tem o surgimento da mesoderme. Na neurula completa-se todo o desenvolvimento. É aí onde surge o celoma. O celoma, tá certo? Ele vai surgir exatamente aonde? Ele vai surgir na fase de neurula. E o celoma está intimamente ligado, intimamente relacionado à neurulação. Depende do contexto, entendeu, Linda? Depende do contexto, certo? Se você tiver a questão nesse sentido, mande para mim, tá? Que tem alguma coisa no contexto, entendido? Onde ele considera mesoderme neurula ou ele considera mesoderme na gastrulação. A mesoderme, eu mostrei o esquema aqui para você, no esquemazinho, a gente vê claramente aqui, tá? Ó, isso aqui, olha lá, vamos voltar lá no esquema, tá vendo aí, ó? Isso aqui é um embrião, esse embrião aqui não é uma neurula, esse embrião aqui é uma gástrula, ok? E a mesoderme surgiu a partir dessa fase aqui de gástrula. Aí, ó, tá aqui, ó. E a mesoderme, ela permanece. Tá? Quando chega na neurula, essa mesoderme aí, certo? Vai formar o celoma, que a gente vai ver já já a questão do celoma. Entendido? Que é exatamente quando esses embriões aqui, eles não têm cavidade celomática ainda. Eles passam a ter o celoma lá na fase de neurulação. Quando o embrião sai de gástrula para formar a neurula, esse embrião aí, a neurula,
ele já vai entrar na organogênese. O embrião, as 3 fases iniciais primárias de desenvolvimento embrionário é mórula, blástula e gástrula. Quando eu tenho a neurula, eu já estou aí na fase de organogênese, porque a neurula, tá, é característica da neurula. É exatamente a formação das estruturas que vão desenvolver os tecidos adultos e os órgãos. Por isso que a gente chama de organogênese. Primeiro ocorre a histogênese, que é a formação de tecidos, e depois ocorre a organogênese, que é a formação dos órgãos. Vamos ver isso aí como é que é. Pronto. Na organogênese, o que é que eu tenho? Eu tenho a formação dos órgãos do embrião. Aí vai formar coração, vai formar rim, vai formar fígado, pâncreas, intestino. Então, toda a estrutura de órgãos vai se formar nessa fase aqui de organogênese, que é caracterizado pela neurula, que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, tá? Olha só. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Isso, exatamente. Ele vai surgir exatamente lá na fase de gástrula. Ele vai concluir, na neurula já está formadinho lá, a mesoderme só vai evoluir na fase de neurula para a formação dos sistemas que tem a ver com mesoderme e o celoma, né? Coisa importante, o celoma. Muito bem, derivam os 3 folhetos embrionários, ó, ectoderme, endoderme e mesoderme. Tá? Derivam aí. Tá? Esses órgãos aqui, ó, ele está falando, esses órgãos aqui todos, eles vão se derivar de ectoderme, endoderme e mesoderme. Chama-se destino dos folhetos embrionários, que a gente vai falar sobre eles já já. Então, olha só, o que que caracteriza isso? A ectoderme, a endoderme e a mesoderme possuem o mesmo DNA, não é isso? São 46 cromossomos, a mesma constituição gênica, os mesmos genes, entendido? Só que nesse processo aí de desenvolvimento da neurula vai acontecer a ativação e a desativação dos genes para fazer a diferenciação celular. As células que formam tecido cardíaco, que vão formar tecido cardíaco, tem um conjunto de genes ativos que difere dos genes ativos de células que vão formar pele, de células que vão formar neurônio, de célula que vai formar músculo. Então, essas células aí, tá, se originam da ectoderme, ou da endoderme, ou da mesoderme, a partir de quê? Da diferenciação celular que ocorre nessas células, nesses tecidos, tá? Diferenciação celular. Ocorre por ativação e desativação gênica. Caracteriza-se pelo quê? Neurulação. Aqui a gente tem um embrião no estágio de neurula. Você já encontra várias estruturas bem definidas e bem organizadas nesse embrião aqui. Belezinha? Nesse embrião aqui. Vamos lá? Vamos lá, certo? Olha só. O que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o tecido de revestimento externo, que é a ectoderme. Ó, tá? Ó, vamos imaginar uma linha lateral aqui. Ó. Você passando uma linha lateral desse lado aqui, ó, tá vendo aí? Ó, passando uma linha lateral aqui, passando uma linha lateral aqui, ó, diagonal, aliás, passa uma linha diagonal nesse sentido, passa uma linha diagonal nesse sentido. O que é que você tem? Você tem ecto, meso e endo. Ok? Passando a linha diagonal. Do outro lado, a mesma coisa. Ó. Ecto, meso e endo. Pronto, os 3 folhetos, os 3 tecidos embrionários. A ectoderme, que reveste o embrião pelo lado de fora. A endoderme, que reveste o embrião pelo lado de dentro. E o tecido mesoderme, ó, que está no meio, que está entre os 2 tecidos. Ok? Belezinha? Muito bem. A mesoderme tem contato com a ectoderme e tem contato com a endoderme. Certinho? Beleza? Olha lá. Essa região da mesoderme aqui, ó,
que está em contato direto com a ectoderme. Aqui eu tenho ecto mais meso, chama-se somatopleura. Essa região aqui, ó, onde eu tenho aqui, ó, a mesoderme em contato direto com a endoderme, é chamado de esplancnopleura. Então você vai ter estruturas que se originam a partir da somatopleura, estruturas que se originam a partir da esplancnopleura. Então, o que é que a neurula tem de importante? A neurula tem de importante ectoderme, mesoderme e endoderme. Beleza? O que mais ela tem de importante? A junção de ecto mais meso, que se chama somatopleura, e a junção de endo mais meso, que chama-se esplancnopleura. E 3 outras coisas têm importante na neurula. Esse maciço celular aqui de cima, tá? Chama-se tubo neural, vai dar origem, entendeu? Esse tubo neural vai dar origem ao sistema nervoso, encéfalo e medula espinal. E aqui no meio, ó, eu tenho esse maciço aqui, que é chamado de notocorda, que nos vertebrados superiores dará origem à coluna vertebral. E no meio da mesoderme, se abre um buraco. Está aqui o buraco. São os somitos. O que é que essa abertura vai originar? Vai originar a cavidade celomática. Vai originar o celoma. Entendido? O celoma evolui a partir do folheto mesoderme. Entendido aí? E o que é o celoma, Billy? A cavidade geral do corpo, onde se localizarão os órgãos. Cavidade geral do corpo, onde se localizarão os órgãos. E aí, dependendo de como esse celoma evoluir, você tem os animais acelomados, pseudocelomados e celomados. Certinho? Entendido? Muito bem. Olha a pergunta que você faz agora, né? A questão do celomado, acelomado, pseudocelomado. Ok. Eu vou ter que sair desse compartilhamento e vou ter que pegar esse desenho. Deixa eu ver aonde eu tenho esse desenho, certo? Só um minutinho. Aguarde aí que eu vou localizar aonde é que está esse desenho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Se eu não achar hoje, galera, eu localizo ele na próxima aula, entendeu? Mas em algum lugar aqui, esse desenho, eu encontro ele. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, só um minuto. Cadê, rapaz? Onde é que está? Eu acho que vai ser difícil. Eu esqueci de colocar isso aí. Mais. Tem uma perguntinha aí, já já eu chego na perguntinha, só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo localizar. Se eu não conseguir localizar, eu mostro para vocês achei aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é nessa lista aqui que eu tenho esse desenho. Quer ver? Deixa eu ver aqui se é. É nessa lista mesmo. Pronto, galera. Pronto, achei. Tá vendo? Deixa eu compartilhar isso aqui, tá? Só um minuto. Deixa eu compartilhar isso aqui para mostrar a vocês essa questão aí que eu esqueci de colocar na apresentação, mas não tem problema. Eu encontrei aqui. Olha só. Vamos lá. Compartilhar. Deixa eu ver aqui. Interromper compartilhamento. Certo. Deixa eu compartilhar essa tela aqui. Não, essa tela aqui. Ok. Pronto, chegou aí, ok? Deixa eu ver a perguntinha que rolou aqui. Essa aula no canal, eu queria assistir depois. Vou sim, tá? Toda semana eu estou gravando aulas lá para o canal. Que vocês podem assistir lá no canal da escola também. A escola também grava, entendido? Mas eu vou disponibilizar lá para gente lá, sem dúvida. Certinho? Deixa eu te mostrar isso aqui. Deixa eu ampliar o tamanho para ficar melhor da gente observar essa estrutura aqui. Pronto, olha só.
Olha só, acho que já dá para a gente ver aqui. É isso aqui que eu quero mostrar para vocês, certo? Veja bem. Isso aqui está representando uma planária. Uma planária é um verme platelminto, de corpo achatado. Entendido? Certinho? Isso aqui está representando um outro... Não está na ordem aqui não, porque está numa questão, não está na ordem aqui não. Vamos pegar daqui, pronto. Esse bicho aqui, essa planária, é isso aqui, ó. Pronto, é um verme de corpo achatado. Ó, esse tecido, você está vendo que tem um tecido de revestimento externo, beleza? Tem um tecido de revestimento interno, que é esse circular aqui no meio, e entre esse tecido externo, que é a ectoderme, e esse tecido interno, que é a endoderme, você tem a mesoderme aqui, ó. Ok? Esse animal é chamado de animal acelomado. Acelomado. Por quê? Porque ele não tem a cavidade celomática. O que é o celoma? É a cavidade geral do corpo, onde se localizarão os órgãos. Só que a cavidade não existe nos platelmintos. O termo plate quer dizer chato. Por que não tem? Ele é um animal triblástico, tem ectoderme, endoderme e mesoderme, ok? Mas a mesoderme tampa, obstrui aquilo que seria a cavidade celomática. Por isso que ela não aparece aqui, porque a mesoderme tampa a cavidade. Chama-se animal acelomado. Quando você vem para essa estrutura aqui, ó, tá? Essa estrutura é do animal pseudocelomado, que é esse cara aqui, uma lombriga, ó, esse bicho aqui. Pronto, tá aqui, ó. Você vê, ó, ectoderme, você vê endoderme e você vê aqui mesoderme. Ok? E você vê a cavidade, aqui aparece a cavidade. Mas essa cavidade aí é do animal pseudocelomado. Por quê? Porque o animal pseudocelomado ele tem a ectoderme, que é o tecido externo, e esse tecido está completamente revestido pela mesoderme. Ok? Entendido? Certo? O animal celomado, a cavidade celomática, olha só, tá aqui, ó. A mesoderme reveste a ectoderme e reveste a endoderme também. Ok? Se o animal tem a cavidade celomática, que é a cavidade onde se localizarão os órgãos, e essa cavidade está totalmente revestida pela mesoderme, porque a mesoderme parte dela está aderida à ectoderme e parte dela está aderida à endoderme, então esse animal é celomado. A partir de minhoca para frente, todos são celomados. Anelídeo, artrópodo, equinodermos, cordado, molusco, tudo vai ser o quê? Celomado. Acelomado, verme platelminto. Pseudocelomado, verme nematelminto, lombriga. E o celomado, minhoca, a partir de anelídeo para frente. Ok? Pronto, é isso aí o que diferencia a questão do celoma. Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui para a gente pegar o outro compartilhamento da nossa apresentação anterior. Pronto, chegou aí, tá? Pronto, isso aí. Pronto, é aqui que nós estamos. Beleza? Pronto, entendido? Então vamos repetir, né? Vamos repetir. Alguma pergunta aí? Nenhuma? Vamos repetir aqui o esquema. Neurula. O que é que neurula tem de importante? Os 3 folhetos, ectoderme, por fora, endoderme, que é o folheto interno, e a mesoderme, que é o folheto do meio. Entendido? Certo? No meio da mesoderme aparecem os somitos, que é a abertura que vai dar origem ao celoma. Aí, se essa abertura não surgir, a mesoderme aqui não abrir essa abertura aqui no meio, vai dar origem ao animal acelomado. Se abrir e apenas a ectoderme tiver o revestimento, pseudocelomado. Se abrir a endoderme e a ectoderme tiver o revestimento, que é o que essa neurula mostra, essa neurula é a neurula de um animal celomado, um animal que tem celoma. Tá certo? Beleza? E o que mais aqui? O maciço celular que dá origem ao tubo neural, a notocorda,
Aliás, o tubo neural, que é o sistema nervoso central, e o outro maciço que dá origem à coluna vertebral, que no embrião é chamado de notocorda, essa estrutura aí. Belezinha, show de bola, show de bola. Agora é o seguinte, vamos a uma questão que cai muito em prova. Eu vou analisar isso bem devagarzinho com você. Você que está na aula aí e chegou até aqui, você tem um diferencial quando se trata de embriologia. Por quê? Porque esse assunto aqui, destino dos folhetos embrionários, cai questões sobre isso no tópico de histologia animal, no tópico de fisiologia animal e no tópico de embriologia. O Enem gosta muito de pegar questões, muitas vezes ele não pega folheto embrionário em histologia e embriologia, que é isso que a gente está vendo, mas bota lá em fisiologia, sistema circulatório, qualquer sistema. Por quê? Porque sabe-se que é desses tecidos embrionários que se evoluem os órgãos e os órgãos vão se agrupar para formar os sistemas. Então, isso aqui que eu vou mostrar para você agora é algo que você tem que saber e nunca mais esquecer. Porque tem muitos tópicos de biologia que explora isso aí. Então, preste bem atenção, você que está até aqui, que chegou até aqui, entendido? Vem comigo aí, porque isso aqui é show. Destino dos folhetos embrionários. É uma coisa que o aluno tem dificuldade em aprender, tá? Mas eu vou tentar ensinar para você de uma maneira bem simples. Vamos lá, tá aqui, ó. Estrutura neurula. É a partir da neurula que eu vou ter, entendido? Tudo que vai formar o embrião e o indivíduo adulto. Aí, olha só, ectoderme. O que a ectoderme forma? Presta atenção. Epiderme e anexo, tá? De queratina, pelos, unhas, esmalte dos dentes. Invaginação na região bucal, tudo é ectoderme. A ectoderme neural origina o encéfalo, medula espinhal e nervos. Tudo isso aí tem origem ectodérmica. Aí, ó, endoderme, que é o tecido interno, origina o quê? Revestimento interno da maior extensão do canal digestivo ou digestório, glândulas anexas, fígado, pâncreas e sistema respiratório, traqueia, bronco, pulmão, bexiga urinária. Mesoderme, bilipou, mesoderme, vértebras em desenvolvimento, sistema esquelético, musculatura esquelética, sistema circulatório, sistema reprodutor. Entendido? Pronto, isso aí. Aprendeu? Entendeu? Vai decorar isso aí, cai demais em prova. Vai decorar? Bilipou, lascou. Muito bem. Presta atenção no que eu vou lhe dizer agora. Esqueça tudo isso que eu falei aqui, de destino de folheto embrionário. Aqui ele mostra um esquemazinho e cada tecidozinho, ectoderme, mesoderme, endoderme, origina o quê? Pronto. Mas aí, para facilitar isso para você, eu criei então um quadro resumo, para você nunca mais esquecer sobre destino de folhetos embrionários. Vamos ver o quadro resumo? O quadro resumo ele funciona assim. Eu tenho o tecido ectoderme. Show? Muito bem. Tem o tecido mesoderme, que é o tecido do meio, e tem o tecido endoderme, que é o tecido interno. Então, preste atenção. Eu tenho as estruturas de fora, eu tenho as estruturas de dentro e tenho as estruturas do meio. Então, como é que se forma um indivíduo? Ele se forma por tecidos e órgãos externos, por tecidos e órgãos internos, tecidos e órgãos que estão no meio. Entendeu? Então, eu tenho o sistema de fora, tenho o sistema de dentro e tenho o sistema do meio do corpo. Entendido até aqui? Aí é só você pensar assim, ó. Ectoderme são 2 tracinhos, endoderme são 2 tracinhos e mesoderme é 1 tracinho só. Entendido? Ectoderme, 2 tracinhos, endoderme, 2 tracinhos, mesoderme, 1 tracinho só. Muito bem, o que são os 2 tracinhos da ectoderme? O que se origina da ectoderme é sistema nervoso,
epiderme e anexos. Pronto. Isso tem origem ectodérmica, que são os sistemas de fora. Sistema nervoso é de fora, epiderme e anexo é de fora. Aí entra pelos, unhas, cabelo, tudo entra aí nos anexos da epiderme. Facilitou para você? Pronto. Ok? Endoderme, Billy Paul, sistema gastrointestinal e sistema respiratório. São os sistemas internos, os sistemas de dentro. Entendido? Gastrointestinal e respiratório originam-se da endoderme. O resto, anote aí, o resto é o quê? É mesoderme, o resto. Billy Paul, então olha só, né? Deixa eu ver qual é a pergunta aqui. Qual é a pergunta assim? Bem mais simples. Eu disse a você que ia simplificar, né? Para você decorar aquele treco lá não dá, bicho. A mente não funciona legal. Pronto. Então é só você guardar isso aqui. Quem são os sistemas de fora? Nervoso, epiderme e anexo. Origina-se de onde? De ectoderme. Quem são os sistemas de dentro? Gastrointestinal, respiratório. Origina-se de onde? Da endoderme. O que não for, amigo, de fora ou de dentro é o resto. Então, se tu pega uma questão, o cara pergunta, sistema muscular tem origem o quê? Mesodérmica. Sistema circulatório sanguíneo tem origem de quê? Mesoderme. Aí se o cara pergunta, vaso sanguíneo tem origem o quê? Mesodérmica. Entendido? Certo ou não? Sistema reprodutor tem origem o quê? Mesodérmica. Tá certo? Beleza? Então fica fácil de você pegar como é que funciona a questão. Aí o cara diz lá, medula espinal tem origem o quê? Ectodérmica, porque é sistema nervoso central. Encéfalo, cérebro, cerebelo, não sei o quê, tem origem o quê? Ectodérmica, sistema nervoso central. Fígado tem origem o quê? Endodérmica, sistema gastrointestinal. Pulmão tem origem o quê? Endodérmica, sistema respiratório. Pronto. Então, você guardando esse quadro aqui na sua cabeça, em ectoderme 2 tracinhos, endoderme 2 tracinhos, mesoderme 1 tracinho. Quem são os 2 tracinhos da ectoderme? Sistema nervoso, epiderme e anexos. Quem são os 2 tracinhos da endoderme? Sistema gastrointestinal respiratório. E o resto, amigo, é o resto que não for de fora ou de dentro. Pronto, facilitou? Facilitou. Agora vamos às observações importantes sobre esse quadro aqui. Primeira observação é a observação IPC1. Entendido? Olha lá. Boca, nariz e ânus têm origem ectodérmica. Beleza? Certinho ou não? Por que eu estou dizendo isso? Porque boca, nariz e ânus, os revestimentos, tá? Certinho? Ó, boca e ânus são estruturas ligadas ao sistema gastrointestinal. Então, os caras adoram colocar questão na prova, dizendo que boca e ânus têm origem endodérmica. A maioria do aluno e os que saíram da sala e foram embora não sabem disso. Eles vão responder endoderme. E não é ectodérmica. Por que, Billy Paul? Vamos lá? Como é o nome dos 2 primeiros buracos que comunicam o seu organismo com o meio externo? Boca e ânus. Viu os desenhos esquemáticos que a gente falou anteriormente? Boca e ânus evolui a partir de onde? Evolui da invaginação, da ectoderme, para dentro da blastocele, no processo de gastrulação. Então, boca, ânus e nariz está muito relacionado com o folheto ectoderme na sua formação, porque isso daqui se forma, boca, nariz, na gastrulação, que é quando aparecem os orifícios que comunicam o embrião com o meio externo. Show de bola? Então, por isso que tem origem ectodérmica. É a observação IPC1. Observação IPC2. As mucosas têm sua origem baseada em sua localização. Pronto. Billy Paul, o que são mucosas? Mucosas são epitélios. Mucosas são epitélios. Pô, epitélios, Billy Paul? Então é ectoderme, porque epitélio é sistema de fora.
Só que tem um detalhe importantíssimo sobre isso, que é o quê? O que é uma mucosa? O que é uma mucosa? Mucosa são tecidos epiteliais que revestem cavidades corpóreas que se comunicam com o meio externo, tá certo? Ou cavidades de órgãos pelo lado de dentro. Vou repetir. O que é uma mucosa? Mucosas são tecidos epiteliais que revestem cavidades do corpo que se comunicam com o meio externo ou órgãos pelo lado de dentro. Quais são as mucosas importantes que você tem, que as que caem em prova? É a mucosa da boca. Dentro da boca tem uma mucosa. O ânus tem uma mucosa que reveste. Vagina tem uma mucosa que reveste, que forma os pequenos lábios vaginais, que é tecido mucoso. Ouvido dentro tem uma mucosa que reveste. Nariz tem uma mucosa nasal. Entendido? Então, as cavidades, o olho pelo lado de dentro tem uma mucosa, chama-se conjuntiva, essa mucosa. Beleza? Entendido ou não? Certinho? Ok? Então, olha lá, isso aí, tá? Isso aí são as mucosas. E se o cara perguntar numa prova, a mucosa gástrica tem origem ectodérmica, mesodérmica ou endodérmica, que é a mucosa que reveste o estômago pelo lado de dentro. A mucosa intestinal, que reveste o intestino pelo lado de dentro. Essas mucosas, qual é a origem dela? A origem é endodérmica. Por quê? Porque o sistema gastrointestinal tem origem endodérmica. E dentro do sistema gastrointestinal eu vou encontrar as mucosas. Percebeu? Entendido ou não? Certo? As mucosas funcionam dessa forma aqui. Aí a mucosa bucal e a mucosa do ânus tem origem ectodérmica, porque boca e ânus tem a ver com ectoderme. São observações. E os caras gostam de botar em prova essas observações. Detalhe importante também. Pronto. Antes de eu chegar na OBS PC3. Uma questão que eu já vi em prova. O endotélio, você sabe o que é o endotélio? O endotélio é um tecido epitelial. Esse tecido epitelial, ele reveste os vasos sanguíneos pelo lado de dentro. Vaso sanguíneo é de sistema circulatório. Sistema circulatório é origem ectodérmica? Não. Ectodérmico, sistema nervoso, epiderme e anexo. É endoderme? Não. É gastrointestinal respiratório. Então, faz parte do resto. Sistema circulatório, coração, vaso sanguíneo, veia, artéria, essas coisas todas têm origem mesodérmica. Dentro das artérias e das veias, você tem uma túnica formadora desses vasos chamada de endotélio. O endotélio é um tecido epitelial, entendido? Simples, ok? De células achatadas, simples pavimentoso. Epitélio simples pavimentoso. Simples porque tem uma camada celular só, pavimentoso porque as células são achatadinhas, como se tivesse passado um rolo compressor. O endotélio é tecido epitelial. Sendo tecido epitelial, lembra epiderme. Epiderme é o que? Ectoderme, mas não é. O endotélio dos vasos sanguíneos, que é um epitélio, tem origem mesodérmica. Por quê? Porque o sistema circulatório tem origem mesodérmica. E esse epitélio está dentro do sistema circulatório, nos vasos sanguíneos pelo lado de dentro. Certo? Então, existem essas observações. A observação em PC3, as três serosas originam-se da mesoderme. O que são serosas? Mucosas revestem, tá? Cavidades que se comunicam com o meio externo ou órgãos pelo lado de dentro. Isso aí é uma mucosa. Mucosa uvilinária do ouvido, mucosa nasal do nariz, mucosa bucal, anal, vaginal, mucosa gástrica, intestinal. Mucosa reveste órgãos pelo lado de dentro ou
cavidades que se comunicam com o meio externo. As serosas são epitélios, assim como as mucosas também são epitélios, só que as serosas revestem os órgãos pelo lado de fora. Então, o coração está dentro de um saco seroso, um saco epitelial chamado de pericárdio. Não é isso mesmo? Os órgãos abdominais relacionados à digestão são envolvidos por uma serosa chamada de peritônio. E a pleura, que é a outra serosa, é o saco onde os pulmões estão dentro. A pleura. Então, a outra observação 3 é essa. As serosas têm origem a partir da mesoderme. É a estrutura de meio mesoderme. Tá? Então, você pega os caras, já vi demais questões disso aí, dentro de fisiologia, dentro de histologia, dentro da própria embriologia, sobre destino de folhetos embrionários. Tá certo? Os caras indo nas observações. Então, é só você lembrar disso aí. Pronto. Você aprendendo isso aqui, cara, você não erra mais nenhuma questão envolvendo o destino de folhetos embrionários. Você vai acertar tudinho aí numa boa. É só lembrar desse quadro e lembrar dessas observações aqui importantes sobre essa sistemática aí. Beleza? Com isso, a gente conclui o nosso raciocínio por hoje. São 11h35, entendido? Está perto de terminar, mas eu tenho um aviso final para dar a você hoje aqui. Qual é o aviso final? Faz um mês que eu estou trabalhando num negócio que vai ser útil para você. Por quê, Billy Paul? Nós estamos entrando no segundo semestre. Segundo semestre é a arrancada final. Tá? A coisa, ela intensifica. Eu preciso estudar mais, eu preciso me dedicar mais, eu preciso me esforçar mais. Entendido? Aí você vai dizer assim, pô, a gente já está cansado, não sei o que, tá. Todo mundo tá. Mas todo ano é a mesma coisa. E é isso mesmo. Quer crescer, tem que passar pela dor. Quer crescer, tem que passar pela dor. Meiose e mitose vão demorar. É o seguinte, Rafaela, tem muita aula para gravar. Entendido? Eu estou botando numa fila. Eu vou gravar. Acredito que eu vou intensificar as gravações para disponibilizar mais rápido. Eu vou tentar gravar umas 4 ou 5 ou 6 aulas essa semana. Eu vou começar a partir de amanhã, hoje à noite eu já começo, para adiantar, entendeu? Tá? Mas assim que tiver, eu mando para vocês aí. Ative lá o sininho nas notificações para receber a notificação. E o pessoal que está no WhatsApp, que eu guardo os WhatsApps que vocês mandam para mim, então eu mando para vocês aí pelo WhatsApp, beleza? Agora, deixa eu dar um aviso show de bola para você. Tá? Estudar só não basta. Entendido? Assistir aula só não basta. Não é suficiente. Não pense que é, porque não é. O que é que conta, Billy Paul? Eu preciso exercitar. Exercitar é show de bola. Entendido? Agora, eu preciso planejar. Planejar o quê? O que é que eu devo dar mais foco? Pronto. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz um levantamento. Eu chamo de dossiê. Dossiê Enem 2020. Esse dossiê aí, ele refere-se ao quê? É tudo que caiu de questões em todas as disciplinas, em todos os tópicos, nos últimos 10 anos, de 2010 a 2020. Completamente atualizado. Tá? Para quê? Eu vou distribuir esse dossiê, eu estou criando uma página, eu vou deixar esse dossiê lá na página, depois eu passo para vocês as informações, vocês pegam nessa página lá o dossiê. Entendido? Esse dossiê é importante para quê? Porque eu tenho eu tenho um tópico de física na área de mecânica que nos últimos 10 anos caíram 63 questões nesse tópico aí de física. Tem um outro tópico de física que caíram 4 questões nos últimos 10 anos. Aí tu vai montar um planejamento de estudo, ok? Tu vai dar mais foco em cima de quê? Pronto. Esse dossiê ele vai servir para isso.
Aí esse dossiê está completo, todas as disciplinas. O que foi que caiu em todos os tópicos de física, de química, de biologia, matemática, história, geografia, português, né, filosofia, tudo lá, completo de tudo, esse dossiê. Então eu vou estar passando esse dossiê aí para o pessoal, entendido? Certinho ou não? Vou estar passando esse dossiê aí para o pessoal para você fazer o seu planejamento de estudo. Em breve ele vai estar disponível aí. Beleza, galera? Era esse o recado que eu tinha para dar a vocês hoje, certo? Deixa eu ver aqui. Show, professor. Pronto, é isso aí. Eu garanto a você que esse dossiê vai lhe ajudar consideravelmente, entendeu? No seu planejamento de estudo nessa reta final, né? Que é a partir do segundo semestre. Tá? Então eu vou ter que dar mais foco, eu vou ter que ter mais disciplina, eu vou ter que me esforçar um pouco mais e vai ter. Tá? Isso aí não tem para onde correr. Não é o mais forte que sobrevive, é o melhor adaptado que sobrevive. Tá? É aquele que tem a maior flexibilidade em se adaptar às novas condições impostas pelo meio ambiente. Não é o mais forte. Charles Darwin nunca disse isso. Ele disse que é aquele que tem a maior capacidade de adaptação. Então a gente precisa se adaptar cada vez mais. Beleza? Pronto, já terminou o nosso tempo aqui. Não vou tomar mais tempo de vocês. A gente conversa novamente a próxima semana. Beleza? Foi um imenso prazer. Valeu. Tchau.